Alô galera, tudo bem com vocês? Passando para mais um pequeno vídeo, mais um pequeno ensinamento. Vamos curtir, vamos compartilhar, vamos divulgar mais esses pequenos catequeses para mais católicos, para ficarem mais bem informados. Olha, eu vou fazer um vídeo aqui para denunciar uma grande heresia que está crescendo dentro da Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Não é nesse vídeo, é no próximo. Eu vou fazer sobre a questão da teologia da libertação. Eu estou ouvindo alguns comentários que os irmãos mandam para mim, que fala que tem questões de sacrilégios nas missas, né? Agora que o problema é, meus irmãos, que o católico, ele não estuda, uma grande parte, eles não estudam a questão litúrgica e as escrituras. Quando acontecem esses abusos, eles ficam revoltados com os pseudos pastores, né, os sacerdotes teelistas, os bispos teelistas, e acabam querendo deixar a igreja por falta de estudar. Estuda a doutrina, estuda, vamos entender mais o que a nossa igreja propõe, vamos bater de frente com esse povo, porque muitos bons sacerdotes, eles estão encurralados porque dependem exclusivamente do bispo, né? Eles não podem falar tanta coisa, mas nós leigos podemos ajudar esses bons padres e também os bons bispos que estão nessa batalha. Vou fazer um vídeo aqui, eu acho que eu não sei, depois vocês colocarem no comentário alguma coisa sobre essa questão da TL, o que vocês viram dentro das suas comunidades que preocupam vocês, que eu vou colocar aqui alguns sinais que identifica se a questão do padre é teelista ou não. Vai identificar, porque muitas vezes a gente pensa que é só por aquele anel preto, mas não é. É pela pregação, pelas homilias, né? Mas hoje o meu assunto não é sobre a TL. Meu assunto é sobre um pastor protestante que falou aqui sobre a questão do sábado, um pastor adventista. Ele fala respeitosamente a Virgem Maria, São José, mas ele fala uma mentira descarada, e eu vou mostrar para vocês aqui, tanto na patrística, eu vou dar dois nomes aqui para vocês pesquisarem, que eles acusam a gente de que a igreja colocou o domingo no lugar do sábado por causa de Constantino no século 3, no ano 21. Eles mentem, né? E eu vou provar que isso é mentira, né? Eu fiz o penúltimo vídeo falando sobre os mandamentos, eu vou colocar, né? Vai chegar primeiro do que esse no canal, mas quando vocês verem o dos mandamentos, vocês vão entender bem essa questão deste vídeo aqui. Aí vocês não esqueçam de colocar nos comentários, não. Coloca aí, irmão, algumas coisas que os padres teelistas estão fazendo para a gente edificar na nossa paróquia, na nossa comunidade, tá certo? Porque a gente tem que estudar a nossa fé a fundo, tanto os ataques que vêm de fora das seitas, como eu vou fazer aqui, vou ensinar para vocês aqui, como os ataques que vêm de dentro dos maus padres. Hoje, infelizmente, nós estamos com problemas sérios. Eu fico muito triste porque eu sei que tem grandes padres que sofrem demais, né? Eu tenho um amigo meu, padre, que sofre muito com essa questão da TL. E eu sei que aqui no canal tem um grande sacerdote também, aqui do estado vizinho da gente, do Rio Grande do Norte também. Com certeza passa por problemas sérios com a questão dos teelistas, e no Nordeste tem demais. Mas vocês colocarem nos comentários, falar aí um pouco da TL, mostrar aí algumas questões que a gente pode identificar um padre teelista ou um bispo teelista, que eu vou mostrar para vocês algumas coisinhas aqui, tá bom? Tá certo? Olha, vamos escutar o que esse pastor protestante falou, que guarda o sábado, para nós entendermos quanto eles são desonestos e muitos caem. Escutem bem, aí eu vou refutar com a Bíblia e com um comentário do irmão João Batista, lá do Rio Grande do Norte, que é um apologista nato. Ele colocou aqui uma boa apologética, eu vou pegar a apologética dele, sensacional. Vamos escutar o que esse pastor falou, esse pseudo pastor protestante, sobre o sábado. Mais uma sobre o sábado, e eu gosto de refutar eles porque eles ficam muito brabinhos, e nos acusam de mentiras, e quando vem mentir para dizer que a Santa Igreja Católica Apostólica Romana adulterou alguma coisa, a primeira coisa que era para a igreja ter adulterado, entre aspas, se fosse pelo pensamento protestante,
justamente as escrituras. Como é que a igreja adultera as escrituras, que as escrituras é ferramenta da Santa Madre Igreja? Oh, misericórdia. É uma ignorância miserável. Escutem bem o que ele está falando. Para uma ideia, por que a gente guarda o sábado? Simples. Porque Deus guardou. Porque Jesus guardou. A Virgem Maria guardou. José guardou. Os discípulos guardaram. Os apóstolos guardaram. Só Paulo, registrado na Bíblia, guardou 84 vezes o sábado. A igreja do passado guardou. Bicho a igreja mentiroso. guarda. E Isaías diz que no céu nós vamos guardar o sábado. No céu? É simples assim. Olha mas eu acho que não é para guardar o sábado. Quem é você para estar achando alguma coisa, meu irmão? Mas se Deus guardou, se Jesus guardou, se Maria guardou, José guardou, todo mundo da Bíblia guardou. Agora, no dia 7 de março do ano 321, um homem chamado Constantino, ele falou o seguinte: nós vamos mudar o sábado para o domingo, e ponto final. E como o império estava sobre a sua responsabilidade, ele falou assim, ó, a partir de agora nós vamos guardar o domingo. Então, hoje, se você guarda o sábado, você está do lado de Deus, da Virgem Maria, de José, dos apóstolos, dos discípulos, da igreja do passado, da igreja do presente, da igreja que vai para o céu. Agora, se você está do lado de Constantino, você está guardando um outro dia que não é um sábado, e você está do lado de um homem que já está morto e sepultado. Dá para tu entender o porquê que a gente guarda o sábado? A gente tem que guardar o dia. Olha o que esse pastor. Olha, agradecer a irmã Gorete que manda esses vídeos para mim. Sensacional, irmã Gorete. Continue mandando. Olha como esse pastor é mentiroso e desonesto. Reparem bem, ele falou várias mentiras aí, várias. Ele fala, olha, vem com meias verdades. É claro, Jesus, ele guardava os sábados. Jesus ia nas sinagogas para converter, né? Guardar e converter os judeus para a nova aliança que ia ser no seu sangue. Aí ele vai colocar assim, Paulo depois da ressurreição, porque o problema deles é depois da ressurreição de Cristo. O que acontece, né? Depois da ressurreição de Cristo já não há mais essa questão da guarda do sábado. Os cristãos se reuniam no domingo, basta ver Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 7. E também a primeira carta aos Coríntios, quando tinha a coleta, o dízimo. Pode-se dizer assim, o dízimo, mas era coleta, né? A igreja não falava-se dízimo. Coleta em favor tanto da igreja como dos pobres. 1 Coríntios capítulo 16, verso 2, fala que era no primeiro dia da semana. Mas isso aí a gente não vai nem entrar nessa tese aí. A gente vai entender, vamos mostrar para vocês com uma pesquisinha básica no Google, vocês vão entender que ele falou que o domingo foi instituído a partir de Constantino no ano 307 de março, foi 5 de março, ele falou, um negócio assim, de 321. Ele está mentindo. Olha, se a gente for pesquisar aí no Google, você vai encontrar as cartas de Santo Inácio de Antioquia no ano 107 e os cristãos já guardavam o sábado. Aí vocês me dizem assim, quem é Santo Inácio? Apenas discípulo de São Policarpo, que era discípulo de São João. Somente isso, conheceu São João, cara. Guardava o domingo. Ele fala que a gente não pode mais viver na lei antiga, na lei velha, na lei do sábado. O cristão vive no domingo. Olha, pesquisa aí para não dizer que é mentira minha. Também São Justino Mártir, no ano 155, escrevendo ao imperador por que era que a Santa Missa era no domingo. E ele foi explicar também a questão da Santa Missa, o sacrifício incruento de Cristo. Essa renovação, fazer isto em memória de mim. No ano 155, pesquisa aí São Justino Mártir, porque a gente fica falando assim, tu tá mentindo. E não pesquisa, pesquisa, irmão. Aí quando você pesquisar, aí você vai ver que esse pastor aí tá mentindo. Aí você vai ter que cair em si. Tá certo? Mas ele falou assim, 84 vezes Paulo guardou o sábado na Bíblia. O homem mentiroso, rapaz. Paulo, depois da sua convenção, depois de Atos Apóstolos capítulo 9, Paulo partiu para pregar o evangelho, e é o mesmo Paulo, olha só como é mentira dele, é o mesmo Paulo que falou em Colossenses capítulo 2, verso 16, para que ninguém vos julgueis por causa das luas novas, de bebida, comida, ou dia de sábado, né? Essas profecias vêm lá de Isaías capítulo 1, verso 13, que fala sobre a questão que o sábado se tornou abominável aos olhos de Deus. Tem outras passagens, Oséias, tem várias outras passagens, mas vamos falar aqui, explicar com a apologética do irmão João Batista, que eu achei muito legal. Ele manda sempre, o irmão
João Batista, o irmão Nick, eles mandam demais. O padre Diego mandou uma belíssima também sobre a questão dos santos, né? Olha, padre Diego, eu sei que a sua agenda é cheia. Quando tiver, manda também, viu? Sensacional. Olha o que o irmão João Batista colocou. É um grande apologista lá do Rio Grande do Norte. Ele colocou assim, né? Eu vou falar um pouquinho dessa questão de Paulo, das 84 vezes que ele fala. Eu vou passar só um versículo bíblico, uns 2 versículos bíblicos aqui para provar que é mentira desse camarada. Que Paulo não foi 84 vezes nas sinagogas para guardar o descanso sabático, não. Paulo foi para dialogar e para fazer convenções. Não houve, Paulo saiu. Vou provar aqui na Bíblia que esse camarada está mentindo. Mas vamos para a apologética do nosso irmão João. Olha, prestem atenção que ele colocou. Deus instituiu a guarda do sábado como memorial ao repouso dele no 7º dia da sua criação, né? A gente vê isso claramente no Êxodo capítulo 20, verso 11, como memorial da libertação de Israel. Também na saída do Egito, prestem atenção que no capítulo no capítulo 5º do livro de Deuteronômio, né, versículo 15, tem essa retratação também, que é a questão da libertação, a questão da guarda do sábado também é pela criação, mas também tem esse memorial da questão da libertação do povo da escravidão do Egito. Vá lá olhar no capítulo 5, verso 15. Não vá dizer que até mentira minha, não. Porque olhando a gente vamos averiguar o pensamento que o irmão João ele foi. A aliança com o povo de Israel, que foi constatada, né, também no livro do Êxodo capítulo 31, verso 16. Os cristãos guardam o conceito sabático, o descanso do Senhor? De certa maneira sim, mas não no dia de sábado. Prestem atenção. Deus, nós guardamos o descanso, né? O descanso é se revestir de Cristo, receber a Santa Comunhão, a Santa Eucaristia no domingo por causa da ressurreição de Cristo, né? Não mais, aí o irmão João Batista colocou assim, não mais no sábado judaico, pois o nosso descanso está no Senhor. Sensacional. Mateus capítulo 11, verso 28, 29. Irmão João, ele colocou uma boa apologética que ele está mostrando aqui, a questão de que, de fato, os judeus guardavam o sábado, mas os cristãos não, por causa da ressurreição. No vídeo anterior, que vai primeiro do que isso, eu vou mostrar bem direitinho a questão do sábado, que eu vou explicar lá a questão dos mandamentos e da má interpretação protestante sobre os mandamentos. Mas prestem atenção o que o irmão João colocou no capítulo 11 de São Mateus, verso 28 e 29. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos sob o fardo, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e recebei minha doutrina, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. A minha doutrina, recebam a minha doutrina. Sensacional, irmão João, beleza pura. Aí o irmão João continua. A queda do homem deixou a natureza humana corrompida com a ressurreição, mas com a ressurreição de Jesus, no primeiro dia da semana, domingo, a gente constata isso bem direitinho no Evangelho de São Marcos, capítulo 16, verso 2. Restituiu-se a criação, e como o 8º dia segue ao sábado, significa nova criação. Prestem atenção que São Paulo colocou na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5. Paulo colocou, segunda carta, capítulo 5, verso 17. Capítulo 5, verso 17, olha como Paulo colocou, capítulo 5, verso 17. Olha, todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Passou o que era velho, eis que tudo se fez novo. No Apocalipse capítulo 21 também mostra isso, Cristo renovou
todas as coisas, né? Em que? No seu sangue da nova e eterna aliança. O capítulo 8 de Hebreus, se eu não estou enganado, ele deixa bem claro que a questão da aliança antiga para a aliança nova, né? Prestem atenção. Capítulo 8, se eu não estou enganado aqui, capítulo 8 de Hebreus. Porque Cristo renovou esta aliança. O que era velho se desgastou. Lucas 22, verso 20, no sangue de Cristo, né? Ninguém mais, olha, Hebreus capítulo 8, verso do 11 em diante. Aí não discuta comigo, não. Vá lá no texto bíblico, vá lá pesquisar lá. Porque tem irmão protestante aqui que fica, né? Os irmãos católicos vêm com tome curtida lá nos comentários deles, porque eles são teimosos e ficam dizendo que é mentira. A mim não vão olhar. Tem que olhar. Eu sei que esse vídeo vai chegar em muitos irmãos protestantes. Olha, Hebreus capítulo 8, verso 11 em diante. Ninguém mais terá em que ensinar ao seu concidadão, ninguém ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Eu lhe perdoarei as suas iniquidades, já não lembrarei dos vossos pecados. Olha o versículo 13 do capítulo 8 de Hebreus. Se Deus fala de uma aliança nova, é que ele declara antiquada, é precedente. A precedente. Ora, o que é antiquado é envelhecido, está certamente fardado a desaparecer. O que é antiquado, a precedente. Ora, o que é antiquado é envelhecido, está certamente fardado a desaparecer. Hebreus capítulo 8, verso 13. O irmão protestante dos adventistas ficou doido quando viu esse versículo, porque achava que a aliança continuava a mesma. Não, filho, é uma nova aliança feita no sangue de Cristo, né? Repare que Cristo fala: eu vos dou um novo mandamento, um novo, amai-vos aos outros como eu vos tenho amado, um novo mandamento. É claro que os preceitos dos 10 mandamentos, nós católicos também observamos como uma seta que nos liga a Cristo através dos sacramentos que nos santificam. Valeu? Olha, para nós finalizarmos esse vídeo, agradecer ao irmão João Batista que colocou essa apologética bem bacana sobre essa questão do sábado, né? Vocês lembrem bem que ele organizou uma apologética bem boa. Ele colocou: Deus instituiu a guarda do sábado como memorial ao repouso dele no 7º dia da sua criação, que ele descansou, né? Eu vou repetir, a gente encontra isso no Êxodo 20, verso 11, como memorial da libertação, também da libertação de Israel do Egito, e está escrito no Deuteronômio capítulo 5, verso 15. É a aliança com o povo de Israel que foi fixada, Êxodo 31, verso 16. Mas os cristãos não. Esse conceito sabático, né, o Shabat, para nós cristãos é na ressurreição do Senhor, no primeiro dia da semana. O irmão João colocou claramente aonde é que nós descansamos: em Cristo. Capítulo 11, verso 28 ao 29. Vinde a mim todos vós que estão cansados e fadigados, e eu vos aliviarei, né? Porque em Cristo somos novas criaturas, né? Ele colocou em poucos textos bíblicos aqui, mas deixou bem facinho. Mas repito para você: o cristão, ele não vive na aliança antiga. Santo Inácio de Antioquia, no ano 107, falou isso bem claro. Pesquise que esse pastor aí falou que foi Constantino. Ele está mentindo. São Justino Mártir também, escrevendo ao imperador no ano 155, falou a mesma coisinha, explicando sobre a Santa Missa, né? Mas ele falou que Paulo ia para as sinagogas 84 vezes para fazer o repouso sabático. Olha a mentira dele. Eu já fiz vídeos aqui explicando isso aqui, mas no capítulo 19 explica bem a narração de Paulo e o contexto judaico, como Paulo disputava com os judeus. Capítulo 19, verso 8. Paulo entrou na sinagoga e, falando com desassombro por 3 meses, disputava e persuadia acerca do reino de Deus. Mas como alguns se endurecessem e não crescem, desacreditando a sua doutrina,
Diante da multidão, apartou-se deles e reuniu a parte os discípulos, onde os ensinava diariamente na escola de um certo tirano. Diariamente. Paulo disputava com os judeus, trazendo a doutrina cristã. O mesmo Paulo que coloca, eu vou pegar aqui para vocês, o mesmo Paulo que coloca em Colossenses, no capítulo 2, verso 16, é o mesmo Paulo. A doutrina de Cristo é totalmente diferente da doutrina judaica nessa questão aí de adoração, porque Cristo é o nosso Senhor. Prestem atenção que só existe um Senhor. Deuteronômio capítulo, se eu não estou enganado aqui, capítulo 6, verso 4. Só existe um único Senhor. É Cristo, né? A segunda pessoa da Santíssima Trindade. Eu quero que os irmãos protestantes não entendam o que é a Santíssima Trindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. É o mesmo Deus, não se separam, não é três divindades. Não é o politeísmo, como fala o testemunho de Jeová. É um único Deus, uno e trino. Prestem atenção que Paulo escreveu, o próprio Paulo, que lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, verso do 8 ao 9, disputava com os judeus, né? E ali ele se fadigou e disse: chega, deixa esse povo para lá. Olha o que Paulo colocou no capítulo 2 da segunda carta aos Colossenses, sobre a questão do sábado. Capítulo 2, verso 16. Ninguém, pois, vos critique por causa de comida ou de bebida, ou espécie de festas, ou de luas novas, ou de sábado. Isso aí se encontra também em Isaías capítulo 1, verso 13, em Lamentações 2:6 e Oséias 2:13. Também a gente vai encontrar essas questões de falar da questão do sábado, Marcos 2, capítulo do 27, Marcos capítulo 2, verso do 27 ao 28, Mateus capítulo 12, verso do 1 ao 8, onde Jesus mostra que ele fazia atividades no dia de sábado, tá bom? Esse pastor aí é um mentiroso e vocês que são adventistas não acreditam nele não. Vá pesquisar para saber quantos, se tinha cristãos que guardavam o sábado depois da ressurreição de Cristo. Lê Atos dos Apóstolos para você ver lá que Paulo foi para o sábado guardar, como fala ele, não, sábado Paulo foi disputar, e várias passagens falam que ele foi disputar, e por causa dessa disputa Paulo apanhou muito os judeus, porque Paulo levava uma nova doutrina, como deixa bem claro em Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, verso 9. Mas como alguns se endureceram e não crescem, desacreditando a sua doutrina. Salve Maria, viva Cristo Rei, Nossa Senhora de Anguera e Santo Padre Pio, rogai por nós. Aí, próximo vídeo, fala aí sobre a TL, se vocês conhecem alguma coisa sobre a TL, vocês colocam aí nos comentários. Eu quero saber mais sobre a TL, eu quero saber mais sobre como eles se comportam na Santa Missa ou em algum encontro, o que é que eles falam. Aí eu vou dar algumas explicações para vocês aqui, se for possível passar até algum texto bíblico, para nós entendermos mais sobre a questão da TL. Salve Maria, viva Cristo Rei.